Amém. Glória a Deus. Então, Gênesis 30. Um pouco desse assunto da semana passada, mas como eu não tive tempo de ler, então vamos ler isso aqui, depois entrar no outro tema. Mas o tema de hoje nosso é esse aqui, olha. Jesus Cristo é o filho ou é a raiz de Davi? Jesus Cristo é o filho ou é a raiz de Davi? A raiz. Se Jesus fosse filho de Davi, Jesus seria filho de José. Se Jesus fosse filho de Davi, não poderia um homem natural produzir um homem glorioso espiritual. Não é verdade? Não poderia. Não poderia um homem natural, material, produzir um homem glorioso, santo. Não é verdade? O Criador de todas as coisas, dizer, eu sou Deus e comigo mais ninguém. Eu sou Deus e não há outro Deus, né? Não há outro Deus que antes de mim. Então, para ser Jesus filho de Davi, então Davi teria que ser divino. Teria que ser divino. E Maria teria que ser a mãe verdadeira de Jesus Cristo. Veja quantas coisas, quantas enroladas teria. Então Jesus Cristo não seria um homem. Não seria um Deus, quer dizer, seria somente homem. E Jesus Cristo é Deus e é homem, porque se fez carne. Não é por causa de José, nem é por causa de Maria. Jesus é homem, porque Deus o fez. E o Espírito de Deus se fez carne, porque ele não é carne, ele é Espírito. E habitou entre nós. Então vamos ver o 30, né? O 30, Gênesis 30, que faltou eu dizer para vocês. Gênesis 30, qual é o versículo? É de 23 a 24. 23 a 24, Gênesis 30 diz assim, aliás, 22 a 24, diz, lembrou-se Deus, falei melhor, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Agora nós vamos ler aqui o 31, o Gênesis 31. Veja só. E vós mesmos sabeis, versículo 6, e vós mesmos sabeis com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Isto é, Jacó dizendo para a mulher dele. Mas vosso pai me enganou. Olha quem foi que deu, quem fez o engano. Vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Cada vez que ele mudava esse salário, quem saía perdendo era Labão, e Jacó saía ganhando. E o povo atual, infelizmente, toda vez que passavam por outro lado, Jacó deu outra jacosada, no sogro, porque mudou umas 10 vezes no mínimo. Mas vosso pai me enganou, mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não, agora é o 7, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus, quem foi que fez? Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Presta atenção, olha. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus, olha aí o 9,
Veja só, 31:9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Veja só. Então, não era a jacosada de Jacó, não. Era a graça e a bênção de Deus. Não é verdade? Então, aqui foi para comprovar para vocês. Foi o Gênesis 31. Agora nós vamos partir para outro quadro aqui. Aqui, esse Gênesis, parece que eu já li. Mas eu vou ler. É o Gênesis, agora é o 49, a partir do versículo 8. Gênesis 49, a partir do versículo 8. Eu estou indo com calma, porque é um novo tema. Se não completar, eu vejo se completo no próximo. Porque é melhor fazer isso, porque aqui não é uma pregação, é um estudo para a gente ficar sabendo. Porque você veja, como tem avançado o tempo da igreja, e a gente continua chamando isso. Eu digo a vocês, eu não mando em nada, não, que eu não sou pastor. Mas quando eu estou assistindo o culto, e tira aquele Jesus filho de Davi, então eu acho que aquilo ali não é do agrado de Deus, não. Não vou dizer que está pecando, mas não é do agrado de Deus. Porque foi Jesus quem disse. Como é que o filho do homem é filho de Davi? Se Davi disse, e Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Aí então ele disse assim, como? Davi chamando ele de Senhor, pode ser pai dele. Agora, eu mesmo me surpreendi quantas passagens na Bíblia está dizendo isto. Mas chegaremos lá. Vamos ao 48, a partir do versículo 8. 40 e... Foi 49 que eu disse? É porque 49, versículo 8, aí então eu confundi, me desculpe, meu irmão. É assim que eu quero. Não deixe eu continuar no meu erro, não. Versículo 8. Então, versículo 8 diz assim, olha. Judá, aqui foi no tempo em que Jacó, usado pelo Espírito Santo, estava dando as funções de cada filho. Eu não vou ler de todos, vou ler só os que interessam. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão. Aí de Judá é um leãozinho, de presa, da presa subsiste, que é o novo filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Eu me lembro de pastor César, que foi tentar despertar um leão velho, e só no olhar o leão fez ele ficar trêmulo. Aí veio assim, só diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Veja, diz que ele é um leãozinho, e também é um leão velho, um bocado de coisa. Mas no final ele diz, o cetro. O cetro é o quê? É aquela vara que está na mão de quem? Vamos dizer, toda a igreja, para ficar gravado. O cetro é um bastãozinho que está na mão do... E aquele cetro é poderosíssimo. Se ele fizer, apontar o cetro assim, e fizer assim, aquela pessoa morre. Você vê aqui, Esther, sendo a esposa do rei, foi para o rei, confiado em Deus, estava em jejum, e foi para a presidência, ore por mim, para que o rei não desagrade de mim. Porque se ele não levantar o cetro, eu estou aniquilada e todo o povo judeu. Então, quando ela foi que o rei a viu, o coração encheu-se
encantamento pela beleza dela, aquilo era Deus trabalhando. E ele disse, na mente dele, eu nunca vi mulher tão linda, tão mais amável. Ele disse, eu te darei até a metade do meu reino, Esther. O que é que tu queres? Então vou parar aqui porque todos nós já conhecemos a história. Mas ela agradou ao rei. O rei levantou o cetro. Então aqui está dizendo que Judá é um leão. O leão pega a sua presa sempre, mesmo que ele agarre a presa pelo mocotó, pelas costas, ele derruba, já vai pegar no pescoço, que é para matar. O leão não maltrata o animal, ele mata para comer. Então, o que é que Jacó diz? Que que Jacó é um leão e o cetro não se herdará dele. E Jacó foi rei? Judá foi rei? Quem é que foi rei? Não, nos homens. Ah? Vamos dizer, quem foi rei? Davi. Então, Davi era filho de quem? E era chamado de leão da tribo de... Então, ele estava com a força que Deus deu a ele. Mas ele não era pai de Davi, realmente. Davi saiu da descendência. Isso aí é chamada a geografia política, que estuda a descendência das pessoas. Mas não é que Judá foi pai de Jesus Cristo. Judá foi da descendência de Judá, saiu a mulher, saiu até se unir, e ali foi saindo descendência, até chegar em José e Maria, que era da casa de Judá. É aí onde tem a expressão de Jesus, que muita gente também não está entendendo. Pronuncia ela, mas não está entendendo. Vou perguntar a vocês, o evangelho vem de quem? Dos judeus. Eu sinto que a pessoa, quando vem dos judeus, quer mostrar que os judeus pregaram o evangelho. Os judeus até hoje não aceitam Jesus. Até hoje aceita Jesus. E só teve um que pregou realmente a boa nova, eles também não aceitaram, porque cerraram. Quem foi? Hein? Que pregaram a boa nova no Antigo Testamento. E eles terminou morrendo cerrado. A boa nova é o evangelho. Quem foi? Hã? Isaías, glórias a Deus. Vamos dar salve de palmas para o nosso Deus? Isaías, glórias a Deus. Agora, vamos orar. Senão eu deixo ser de castigo por esquecimento, me empolgo, e quando chego em casa, minha esposa fica dizendo que vocês só faltaram morrer. Mas eu sempre digo, Deus conhece cada um de nós. Eu mesmo hoje estou com a perna ciática. Se alguém não puder ficar em pé, fique sentado, até na leitura da Bíblia, porque Deus sabe a situação da pessoa. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu és tão maravilhoso. O Senhor prometeu que a nós daria o conhecimento do Teu nome, nós hoje sabemos. De acordo com Isaías 52:6, e agora nós sabemos por todos os ângulos que o nome do Senhor é Jesus Cristo. Nós te agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, e pedimos que o Senhor oriente a todas as Tuas igrejas, Pai. Todas as Tuas igrejas, o Senhor oriente para saber que, sem desrespeito nenhum, mas não é mais momento de estar se chamando de Jeová, é chamar Senhor Jesus Cristo. Isso nós te pedimos que abençoe este culto, abençoe o irmão Ricardo com o culto de adoração, e abençoe o pastor que virá trazer a mensagem hoje, ou outro que ele enviar, e abençoe toda a igreja, para que em tudo seja glorificado e exaltado o teu nome. Amém. Bem, eu li até o 8, parece. Foi o 8. Foi não o 9, aliás. Eu li até o 9. Então vamos ver se ainda tem mais desde Gênesis 49. Vou ver se tem mais aqui para dar continuidade. Tem o 10. O 10 já falei, foi o cetro.
Era José. Pronto, José. José é o número 22. É o número 22 do 49. Por isso que eu notei que faltava. 22. Diz assim, olha. 22 diz: José é um ramo frutífero. Por que é chamado de ramo frutífero? Porque tudo que ele tocava prosperava, muito bem. Dava fruto em tudo. Onde ele estivesse, dava fruto. Então, José é um ramo frutífero. Frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Uma expressão que seus ramos correm sobre o muro. Alguém pode entender essa expressão, essa metáfora? Hein? O que é que o muro serve para que ninguém entre? É a proteção para ninguém entrar, né? Ele era o ramo que andava sobre o muro, ou seja, nada impedia dele entrar e prosperar. Ele prosperou em tudo, na cadeia, prosperou na casa de Potifar e prosperou muitíssimo mais, como o próprio Deus, no governo do Egito. Amém? Então José era um homem frutífero. Jacó teve a maior sorte. Jacó teve. Foi Deus dar força a ele, para ele suplantar o irmão, e Deus deu tanta graça a ele que de Jacó, 2 filhos de Jacó representaram Jesus Cristo. Quem foi o primeiro? Bem brabo. Não é o primeiro filho. Quem foi o primeiro que representou Jesus Cristo? De Jacó. O primeiro foi Rubem, né? Não são os filhos de Jacó. É o que representa Jesus, dos filhos de Jacó. Foram 2. Falamos agora, o primeiro foi? Não, José foi o último. Olha, Judá foi o pai deles. Aliás, Jacó foi o pai deles. Judá também não representava Jesus. Sabia? Você sabe que dos filhos de Jacó, o único que tinha o Espírito Santo era José? O único que tinha naquela época o Espírito Santo era José. Nenhum mais tinha, tanto é que eles iam matar seu irmão. Agora, Judá, a profecia que Deus deu, aquele não foi Jacó, foi a profecia que Deus deu. Judá será um leãozinho. E depois falou do leão velho, que pega sua presa no pescoço. Então, o filho de Judá, chamado guerreiro Davi. Então, Davi representava Deus. Mas Deus, naquela época, não tinha reservado graça, não. Era a lei, porque Deus levou a votarem se querem a lei ou a graça. Eles preferiram a lei, né, irmão Valdo? Preferiram a lei. Então, quando eles fazem uma coisa errada, não, vocês preferiram a lei. Então, pela lei, Davi fez coisas que seriam terríveis se ele fosse fazer hoje. Ele seria reprovado diante de Deus. Davi seria. Porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Não é viver o tempo da graça como estão interpretando aí, não. Se é o tempo da graça, o que eu fizer, eu estou na graça. Não. Porque Deus deixa que venham as tentações sobre nós, para que a gente vença as tentações. Que Deus não quer a gente parado, não. Que a gente vencendo. Vencedores. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Agora veja, pelo lado dos judeus, o que acontece? Deus prometeu, se eles obedecessem, Deus estaria com ele. Mas se eles saíssem do caminho, Deus liberava os inimigos em cima deles. E por incrível que pareça, a maioria dos inimigos eram parentes do povo de Israel. Eu falei na outra vez aqui, que tinha os amonitas, os moabitas,
os edomitas, que é de Esaú, e outros mais lá. E tantos outros. E quando vinha uma cepa, uma tribo violentíssima, quando diz a origem dela, era filho de Ismael, né? Ela vem de Ismael. E quem liberava? Deus mesmo disse, eu libero, eu faço vir sobre vós para vocês aprenderem. E Deus não faz assim conosco. Deus não faz assim conosco. Ele tem misericórdia, Ele quer que a gente sirva a Ele, mas Ele não manda marginais para vir matar a gente, para nos castigar, não. Porque nós estamos na sua graça. E você sabe qual foi a grande alegria que Deus teve sobre nós? Ele olhou a gente, viu todo o futuro nosso. Ele disse, eles vão crer em mim. Enquanto esses daqui, que eu fiz tudo por eles, eles não creem em mim. Até eu me apresentar ressuscitado, com a mão furada e os pés. Aí foi que um deles disse, meu Senhor e meu Deus. Você acha que Jesus ia bater palma para eles? Não. Não seja incrédulo. Agora aqueles dois de Emaús, ali sim. Vocês concordam ou não? Aqueles dois de Emaús foram impecáveis? Hein? Foram impecáveis, servos de Deus, os dois de Emaús? Eles mereceram um chute no bumbum, como diz uma vez o pastor. Chuta, bota aí, vira para cá. E chutar aí todos os dois. Dá 2 chutes, dele cair com 10 metros. Chamou ele de louco. Nécio, louco, tardo de coração, para crer no evangelho dos profetas e também nos salmos. Porventura não tinha que acontecer isto com o Filho de Deus? Aí eles ficaram, regalaram o olho, o coração começou a bater, aí Jesus deu a chamadinha dele, aí, que até tem pessoas que fazem uma inferência, que Jesus viu e saiu correndo, foi esperar ele lá na curva. Eu faria a minha inferência diferente, não sou melhor do que ninguém não, mas Jesus notou, foi esperar ele lá na curva, não. Jesus estava ouvindo eles, Jesus é onisciente, não é verdade? Forma de espírito, ouvindo eles. Quando viu que ele não largava de jeito nenhum aquela heresia deles, aí Jesus já, parece como um ato de embaixo, apareceu entre eles. O que é que vocês estão falando? Por acaso o senhor é só peregrino em Israel, que não sabia o quê? Veja que Jesus não mente, Jesus não disse, eu não sei não, ele disse, saber o quê? Que coisas? E Jesus Cristo, o que nós pensávamos que ele fosse libertar Israel, política, levantar na espada, de libertar na espada, pensava que ele fosse libertar Israel, e sei que lá. Aí depois ele disse, teve algumas irmãs, para piorar o caldo dele, por isso que ele merecia levar chute na bomba, no bumbum. Teve umas irmãs que até disseram que viram ele, mas eles só faltaram dizer assim, mas nós não acreditamos, porque ele não apareceu mais, já estava anoitecendo. Aí já deu aquela chamada de atenção, aí foi ceiar com ele e se apresentou a ele. Foi quando eles saíram, chegaram na maior rapidez junto aos discípulos. Chegou lá, ainda teve gente, ficou olho estatalado. Pedro deve ter ficado pensando, porque eu não vi, só vi lençóis. Aí as irmãs que estavam ouvindo a conversa, assim, eu avisei que ele apresentou-se. E eu sei que depois de tudo, aí a porta fechada, ele, não temas, eu não sou fantasma. Engraçado, aquele povo tinha um negócio com fantasma, né? Qualquer coisa é um fantasma. Não, tenha calma, eu não sou fantasma, não. Ainda perguntou, tem algo aí para comer, para mostrar que o fantasma não tem carne, não tem osso, eu tenho. Aí começaram a chegar perto dele, olha aqui minha mão. Ei, vem cá, Tomé, põe aqui teus dedos na minha mão, do lado dos meus pés, vê.
Aí ele sabia que tinha conversado isso com o irmão, não estava Jesus lá dentro, mas não sabia que Jesus estava lá dentro. Aí ele disse aquele, meu Senhor e meu Deus. Então, bem-aventurados os que não viram, glórias a Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, não viram e creram. Então, nós vamos agora, vamos ler agora. Tem muita coisa para ler, mas talvez não dê tempo. Vamos ler Salmo 65. Vê que avanço eu dei, Salmo 65. Gente, é tremendo como nós não podemos vacilar. E tem coisas que eu falo, não estou falando contra o irmão, nem irmão nenhum. Primeiro, eu sou o menor daqui deles. Eu não sou nem chamado nem de pregador. Mas, veja só. Qual foi o salmo que eu disse? 65, né? 65. 65 diz assim, ó. Salmo 65, 4, diz assim, olha. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Isso aqui deve vir falando. Com coisas tremendas, em justiça nos responderás. Responderás, ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de toda a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Esse aqui é o 65. Agora nós vamos ver, vocês permitem a oscilação que é para poder amarrar. Nós vamos ler agora o Salmo 21. Salmo 21. Vocês depois vão entender porque eu estou fazendo isso. Se vocês não quiserem abrir, não tem problema, que eu estou falando, é só alguém quiser confirmar, abrir o vídeo, depois quando vamos botar. É 21:16. Diz assim, pois me rodearam cães, Salmo 21:16. Versículo 16, 17, 18. Hã? Eita, rapaz, é que às vezes está aqui, aí eu tenho olhado em cima, desculpe, muito obrigado, gosto de ver assim. Pois me rodearam, 16, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Veja só, esse salmo, diga toda, quem é que estava falando desse salmo? Quem era? Quem é que está escrito aí? Salmo de quem? De Davi. Aí vocês pensam, Davi, que estão dizendo que é pai de Jesus. Veja só, Deus usa a pessoa para falar pela boca dele como ele quer, porque ele é Deus, não é verdade? Ou senão a gente vai achar uma maneira de provar que transpassaram a mão de Davi e os pés. Veja só, é por isso que eu estou indo lá e cá, por isso. Ó. Veja só, odiaram cães, ajuntamento de malfeitores, me cercou, olha aí, transpassaram-me as mãos e os pés. Fizeram isso com Davi? Então não era Davi orando, era Deus abrindo a boca de Davi. Transpassaram as mãos e os pés. A igreja está toda ciente disso, que nunca transpassaram nem pé nem mão de Davi, e eles transpassaram as mãos e meus pés, reparam.
poderia contar todos os meus ossos. A Bíblia também diz de Jesus Cristo, né? Contava os ossos, as suas costas, fizeram sulcos nas suas costas. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Eita, Davi, o que fizeram contigo, Davi? Não foi não? Fizeram com quem? Está vendo? Davi não é pai de Jesus. Deus usou a sua boca. E Deus usa quem Ele quer. Tanto é que Ele usou Balaão para dar uma profecia tremenda. Então, veja só. Então, vamos agora para Salmos 41. Salmos 41, 9. 41, 9. Agora acertei, está aqui o nome em cima, 41, 9. Veja só, no tempo dos Salmos já existia avô e tataravô de Judas? Hein? No tempo dos Salmos? Mais de 700 anos. Mas veja o que diz aqui, falando sobre o que Judas fez com Cristo. Mas aqui que está falando é como se fosse Davi. Veja só o 9, diz, olha, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, o Senhor tem piedade de... Porém, ó Senhor, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhe dê o pago. Está vendo? Essa profecia de quem? Para quem? Judas. Eu estava até comentando ali dentro, eu, Ricardo e Alves e outros lá, Alexandre, sobre que Deus não tratou mal Judas, mas Deus não perdoou. Está vendo aqui? Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhe dê o pago. O que foi que Jesus Cristo disse para Pilatos? Homem, responde o que eu estou lhe dizendo. Tu sabe que eu tenho poder para te soltar e te crucificar. Ele disse, poder nenhum sobre mim terias, se do alto não te fosse dado, para que se cumpra as Escrituras. Ele disse, mas mais pecado tem aquele que me entregou a ti. Por isso que ele disse, depois fez aquela mensagem tremenda para espantar as pessoas interesseiras, que só queriam comer e folgar e sem trabalhar. Aí quando ele levantou aquela mensagem tremenda, todo mundo saiu, nós não somos vampiros para estar comendo o sangue do outro, nem a carne. Quando saiu todo mundo, ele virou-se para os 12. Se vós, está vendo que heresia não? Lá se vem o homem que estão dizendo aí que levou o nome de Satanás da boca de Jesus, que não foi, isso não é verdade. Eu vou falar toda vez assim, até que Deus faça o Espírito Santo habitar no coração dos pregadores, para que não repita isto. Então, quem foi que o Espírito Santo desceu? Em Pedro. Em Pedro. Pedro abriu a boca e disse, para quem iremos nós, Senhor? Pois só de ti procedem as palavras da vida eterna. Amém? Isso é tremendo, irmão. Só de ti, Senhor. Quer dizer, por que Pedro a conheceu? Porque Pedro foi como é que diz? O primogênito. Falei aqui para você na outra vez, talvez ainda mostre aqui. Todos nós temos uma função, mas de cada agrupamento que Deus faz, Deus escolhe um que Ele quer trabalhar. Olha, teve tantos pastores com a mensagem, tantos pastores do dia. Sabe como é que nós estaríamos? Irmã Viveca, eu sou da mensagem, eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo.
E você diz, não, eu sou uma crente verdadeira, eu sirvo a Deus, eu e meu marido somos Deus. Mas vocês já são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo? Vocês creem no profeta? Qual é a igreja de vocês? A Bíblia não ensinou a gente a fazer essas perguntas, não. Eu fiquei feliz quando eu soube, viu, irmão, meu mestre aqui? Eu fiquei feliz quando eu soube que alguém pregou, nem me lembro quem foi, que disse assim, nós não estamos mais usando esse termo. Se você saber qual é a igreja que o outro pertence. Não, a igreja que ele pertence, se tiver certa, nós vamos mostrar para ele um lugar mais excelente, não é verdade? Mais excelente. Mas se ele estiver numa denominação, ele não está no inferno, não, ele está, se ele for predestinado para ser a noiva, ele está esperando uma oportunidade de alguém chegar e apresentar que Cristo é o nosso único Deus. Não é tanto na igreja mesmo. Eu não estou dizendo em crítica, Deus sabe, peço até perdão, mas na igreja mesmo. Eu noto um tem dia de oração lá, os camaradas ficam roucos, babando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso não está certo. Jesus Cristo veio para nos orientar. Como é que você diz que o filho do homem, filho de Deus, é filho de Davi? Se o próprio Deus disse que Davi, orando, disse, e o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque teus inimigos os cabelos dos teus pés. Como pode Davi chamar Senhor ao homem que é filho dele? E eu já expliquei aqui na entrada, se Davi fosse pai de Jesus Cristo, tinha coisa errada na Bíblia. Tinha coisa errada na Bíblia. Um homem carnal, que adulterou, que falhou, que lamentou, que sofreu, que resmungou, que desejou. Porque ele era um guerreiro invencível. Aquilo ele não era nada se não tivesse Deus. Quem diz amém a isso? Davi não seria nada. A pessoa brigar no meio de uma multidão tremenda e furando os outros, e ninguém acertava as costas dele nem a barriga. Entendeu? Então, gente, às vezes eu falo assim, digo, será que vão? Não, você não pregue mais. O irmão Brando nos ensinou, esteja certo com Deus. Não estou me referindo ao meu pastor, não, que nós amamos ele e ele luta por nós. Mas o irmão Brando disse, se até o teu pastor não concordar contigo, você tiver certo que está com Deus, você não dê importância, você está certo que está com Deus. Amém? Como é que eu posso ter dúvida que estou com Deus, que tem 14 ou 15 expressões dessas que eu falei? Foi aí onde eu disse que até eu me admirei de saber que tinha tantas assim. Gente, é 5 horas já mesmo, é? Perto das 5, é? Eu sabia que estava vendo desse para terminar. Então, eu estava lendo aqui, foi Gênesis, 5 horas, vou pôr um pouquinho de nada só. Vamos ler o Salmo 89. Salmo 89 agora. Poxa, mas 89. 89, eu vou até resumir. O 89 vocês podem ler em casa. Olha. Leia em casa, versículo 20 ao 37. 20 ao 37 mostra a história todinha de Davi. Mas vamos ler aqui somente 2 versículos, mais ou menos. É o 26, diz assim o 26. É Davi também falando. Não, isso aqui é alguém falando a respeito de Deus versus Davi. De Deus, em relação ao trato que ele fez com Davi, disse, ele me chamará dizendo, tu és meu pai. Ei, pai, não é meu filho, não? Hein, gente? Tu és meu pai,
dizendo que Davi disse isso. Tu és meu Pai, meu Deus, a minha rocha e a minha salvação. Ou seja, se não fosse esse Deus, Davi estaria perdido, como qualquer um de nós. Como é que filho de Davi tem misericórdia de mim? Eu já escutei até pessoas que são altamente crentes, e eu admiro, mas estava tudo naquele, filho de Davi tem misericórdia de mim. Eu disse que o hino é até bonito, mas não é por beleza não, que beleza quem tinha o altar mais belo, quem era? Caim. Quem tem as igrejas mais enfeitadas e mais recheadas de tudo são as denominações. Então veja só o que é que diz aqui, minha salvação. Também o farei, ó que Deus disse aqui sobre Davi. Eu sempre chamei Davi de primogênito, não é porque está escrito agora na Bíblia não, que eu vivi agora há pouco, mas você sabe que é isso que eu chamo. Primogênito é aquele que você vê que Deus escolheu. Davi foi o oitavo, não foi, se não faz memória? Foi o oitavo dos filhos. Deus escolheu ele, que nem rapaz ainda eram adolescentes. Aí veja o que é que Deus diz aqui no 27. No 27 diz assim, também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Quem foi o maior rei? Foi Davi. Mas ele é um rei que deve agradecer a Deus tudo que ele teve. Né, irmão Valdeci? Ele é um rei que nunca Davi disse que era pai de Jesus Cristo. Ainda tem pessoas, eu já vi esse comentário, eu digo, e eu não discordo não, que depois de Jesus, Davi é o mais mencionado, o nome Davi. Isso não é porque Davi pode se comparar com Jesus, não, verdadeiramente não. É porque Davi era o guerreiro, ele mostrou aí, o primogênito entre os guerreiros, o mais valente, o que tinha, às vezes você olhar, esse salmo que eu falei agora, 89 completo, você vai ver quantas bênçãos Deus tem para ele. Porque Deus escolheu ele para ser o guerreiro dele, vencedor. E isso, inclusive tem a parte no salmo que diz, porém, se a descendência dele, eu permanecerei com o reino dele até o final, que ele tem que sentar como rei no trono de Davi. Porém, se alguém da descendência dele cometer falhas, o que é que eu faço? Eu puno a todos eles, mas eu não quebrarei a aliança que eu fiz com meu servo Davi. Aleluia. Fiz aliança com meu servo Davi, glórias a Deus. Nós devemos agradecer mesmo a Deus. Olha, eu vou deixar para a próxima, porque qualquer momento tem a próxima, mas eu vou dar aqui, eu vou dar a relação das palavras que eu achei. Em 15 citações da Bíblia, só umas 3 ou 4 que dizia assim, sentar à direita de Deus. Mas o resto, tudo cita Davi. Como é que Davi podia ser pai de Jesus se o próprio Davi disse isto? Eu fiquei surpreso, eu pensei que tivesse uma ou duas. A começar pelo Salmos 110, verso 1. Se vocês quiserem já investigar, 110, verso 1 tem uma quantidade enorme entre Evangelho e outras coisas, de que ninguém chamou Jesus Cristo de filho de Davi. A expressão de filho de Davi, porque conhecia ele pela política geográfica, porque da descendência de Judá nascerá um que vai ser isso, aquilo outro, vai vencer por Israel. Isso aí era uma profecia da descendência carnal, ou seja, política geográfica, como da casa de Davi. Depois de tantos anos, José e Maria citados da casa de Davi, porque eles tinham aquele companheirismo pela casa, né? Mas nada tem a ver com ser pai de Davi. E Paulo ainda diz, para terminar, Paulo ainda disse em 9:6 e diante,
disse assim, segundo o povo hebreu, o nascimento, ele é filho de Davi. Quer dizer, ele não disse nem filho de Davi, ele disse, ele é filho dos judeus, segundo o nascimento. Mas, segundo o Espírito, ele é Deus bendito eternamente. Amém. E quem foi que nos disse? Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o único profeta que nós devemos obedecer. O único profeta que eu digo está incluído o irmão Brana, está incluído o nosso pastor. Ele está até fazendo uma alusão sobre isso, eu parei, porque no meio de todos os pastores, se nós estivéssemos sem o pastor César ser usado por Deus, nós não estaríamos orando nas madrugadas, não é verdade? Nós não estaríamos N orientações que Deus dá através do nosso pastor, entendeu? Então foi o que ele fez, tudo que ele fez, ele tinha um homem que ele ia usar, não é profeta, mas Deus realiza a cura através dele. E veja, desde os 15 anos que o pastor César, ele é usado por Deus. Se usado por Deus de uma maneira tão gloriosa, que ele mesmo, rapaz, jovem, ele era bonito, ele está assim que todos nós mudamos. Eu estou dando até uma resposta a ele agora, porque ele disse, Ivan, segure, Ivan, que a beleza acaba e a feiura aumenta. E é mesmo. O pastor César é meio com o gordinho, mas todo bonitão, mas agora a gente vai mudando mesmo. Mas isso é normal, só não vamos mudar lá na glória. Então, ele mesmo jovem, muito paquerado, ele não cometeu adultério. Ele era um homem escolhido por Deus. Pastor César é também um primogênito. Amém? Primogênito de Deus vale mais do que primogênito pela lei de Deus. A lei de Deus para os homens é uma coisa, e a soberania de Deus é outra coisa. Davi foi o quê? O primogênito de Deus. José foi o quê? Primogênito de Deus. Rubem era o quê? Primogênito, deixou de ser primogênito. Então Deus faz essas coisas. E nós somos primogênitos de Cristo, porque a Bíblia diz que ele é chamado de unigênito, e ela só o Pai, ele é chamado de unigênito. Mas em relação a nós, ele é chamado de primogênito, porque ele é irmão de todos nós e não se envergonha de nós. E tem uma coisa, nós somos tão primogênitos e agraciados que ele diz, essa palavra é tão tremenda, eu não largo ela nunca. Aonde eu estiver, ó Pai, aleluia, eu quero que eles estejam comigo. Glórias a Deus. Não é judeu não, sou um gentio. Glórias a Deus. Deus nos abençoe, irmão. Se quiserem dar um like para mim, eu agradeço. E passar para outras pessoas. Que tem irmão aqui, não sei se foi o irmão Valdeci, ou foi outro irmão que passa a mensagem para outras amigas também. E vamos lá, porque essa mensagem não é minha não, essa mensagem é do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Quem sabe tomou um pequeno que não tinha valor quase nenhum, mas estou trazendo essas coisas. Eu espero ter abençoado vocês, tem? Amém, glórias a Deus.